Eu saúdo a todos com a graça e a paz que vem do nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Meus queridos, abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13, eu lerei do verso de número 25 do capítulo anterior, de Atos 12, até o verso de número 12 de Atos 13, mas nós iremos hoje expor, confiando no Senhor, os versos 4 a 12 de Atos 13. Então eu vou ler aqui a partir no verso número 25 de Atos 12. Diz assim o texto: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Meus queridos, já tendo orado e pedido ao Senhor que nos abençoe neste momento, nós vamos então prosseguir com a pregação da palavra do Senhor. Os irmãos têm acompanhado uma parte daquilo que temos exposto nessa história de Atos. Vimos na última ocasião, inclusive, como estamos aqui na dobradiça, digamos assim, do livro de Atos. Até então, víamos como a estratégia do Senhor Jesus estava sendo colocada, o Espírito veio lá em Atos 2, eles então começaram a ser testemunhas do Senhor Jesus em Jerusalém, em toda a Judéia, se espalhando por Samaria. E agora então, a igreja que tinha a sua base lá em Jerusalém, passa a ter agora a sua base em Antioquia, uma cidade que era gentia, não era judia. Então Antioquia passa a ser, digamos assim, o quartel general para enviar missionários da igreja. Ali está então a preparação para as missões agora, não mais em Jerusalém. E vemos aqui então como era aquela igreja ali em Antioquia. Vimos a diversidade cultural,
Havia gente havia quem tinha pele negra, Simeão, o negro, o Lúcio, que era também um afrodescendente, mas de pele mais clara. Vimos a diversidade também de dons, havia profetas e mestres. Vimos também ali como o Senhor agia no coração deles, o hábito daqueles irmãos, antes que o Espírito Santo os chamasse. Na verdade, enquanto eles jejuavam, enquanto eles serviam o Senhor, cultuando, levando a si mesmos como oferta. Foi aí que então o Espírito Santo os chamou e disse: agora, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E aí então, mais uma vez eles jejuaram e oraram. E diz o texto que, impondo as mãos, não para serem ordenados, mas exatamente como aconteceu inclusive aqui no Mindu, que presbíteros já ordenados mais uma vez receberam as mãos sobre eles, agora sendo designados como oficiais dessa igreja, instalados para esta obra, para essa missão. Assim também Saulo e Barnabé recebem as mãos. E diz o texto que eles foram despedidos, que eles foram despachados. A ideia aqui é como se temporariamente eles fossem desligados do convívio ali daquela igreja, para se dedicar a essa missão que o Espírito Santo o chamou. Nós já vimos que depois, lá na frente de Atos 14, eles vão voltar, porque afinal de contas ali era o quartel-general. Era dali que eles foram enviados. Mas agora eles são despachados e eles vão obedecer à obra que o Senhor os chamou. Ora, meus irmãos, nós vemos aqui como o Senhor, então, depois de agir no meio dessa igreja, chamando Barnabé e Saulo, eles ingressam nesta primeira missão, primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eles vão descendo ali para Chipre e depois eles chegam até a cidade de Pafos. Nós vemos como o Senhor Espírito Santo age na vida de Bar Jesus, alguém que era ímpio, duro de coração, e ele pune de cegueira alguém que resiste. É isso que diz o verso 8. Ele se opunha, ele resistia ao evangelho. Por um lado, nós vimos o Senhor punindo de cegueira os que resistem ao evangelho. Por outro lado, nós vemos o Senhor iluminando os que estavam em trevas. Aqui, Sérgio Paulo. São essas duas coisas que vemos nesse texto. Por um lado, o Senhor ilumina, por um lado, o Senhor traz cegueira para os que resistem ao evangelho, mas por outro, ele ilumina os olhos daqueles que estão em trevas. As duas coisas estão no evangelho, elas acompanharão as missões de Paulo, mas especificamente aqui isso acontece. Volte então seus olhos para o verso número 4, onde aqui diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Perceba que o Espírito Santo os chama, os comissiona para esta obra. Mas o que é interessante é que antes a igreja os envia. E aqui nós aprendemos que o Espírito e a igreja estão agindo juntos. Na verdade, o Espírito, através da igreja, estão agindo nessa missão. O Espírito havia comissionado Barnabé e Saulo antes. E talvez, nós não sabemos exatamente, mas é provável que o Espírito tenha dirigido eles pela ilha de Chipre. Uma coisa relevante, uma coisa razoável. Barnabé era de Chipre. Barnabé conhecia a cultura daquele lugar. Barnabé conhecia as pessoas ali. E o Espírito então os dirige até ali. Eles descem a uma cidade que está no litoral, a cidade de Seleucia. E então eles chegam até Salamina, uma distância curta. E perceba que então eles fazem missão, mas eles não fazem independente da igreja local.
O Espírito os envia. Mas nós já vimos nos versos anteriores que a igreja é quem os despacha. É estranho, então, as missões em Atos dos Apóstolos, as missões bíblicas. É estranho as agências que agem de forma isoladas da igreja local. Perceba que a igreja em Antioquia está despachando Barnabé e Saulo. Não há uma agência que por si só existe. Nós poderemos ter agências de missões, mas elas precisam dar suporte à igreja local, quem envia os missionários. Isso é missões em Atos dos Apóstolos. Não há como fazer missão de forma independente da igreja local. Então perceba que Paulo, ele vai até a sinagoga e talvez você pense, ora, Paulo está com aquela mesma mentalidade de muitos que só iam a judeus falar do evangelho. Quando não, Paulo, nós vamos ver que cria um hábito de primeiro ir aos judeus, depois ir aos gentios. Nós vemos isso lá em Atos de número 17. Ele sempre chega numa cidade e vai até uma sinagoga e depois ele vai até os gentios. O apóstolo Paulo desenvolve esse hábito. E nós, na verdade, percebemos, irmãos, que ele obedece inclusive à ordem do Senhor Jesus. Vocês devem ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembre da obra que o Espírito Santo chamou eles. A obra para destruir, demolir a parede de separação que havia entre judeus e gentios. Uma briga muito séria que havia entre eles. Uma dificuldade de entendimento até mesmo dentro da igreja. Quando gentios eram convertidos e judeus também. E então Paulo, atendendo a essa obra, ele tinha que ir também aos gentios. E é exatamente isso que ele faz. Desenvolve essa tática missionária. Mas perceba um outro detalhe, ele vai até Salamina. Salamina e depois Pafos. É o modus operandi do apóstolo Paulo. Por que essas duas cidades? Eram cidades grandes. Eram cidades de grande movimentação comercial, de grande povoação daqueles dias. Aqui nós vemos a missão sendo feita de forma razoável, de forma responsável e não de forma afoita. Eles visam primeiramente os locais mais populosos, para depois irem para locais mais periféricos. É isso que vemos. Ele vai para Salamina e depois para Pafos. As cidades grandes hoje no nosso país, inchadas de ministros que querem ficar ali, mas eles não querem ir para as regiões periféricas. As grandes cidades hoje têm muitas igrejas. É verdade que algumas fiéis, outras nem tanto. Mas o fato é que o interior dos estados precisam de ministros, inclusive crentes que também vão com eles. E nós percebemos que as cidades grandes estão inchadas. E as igrejas hoje não atendem tanto a essa tática do apóstolo Paulo, de primeiro alcançar os grandes centros, mas depois irem para as regiões periféricas. Perceba então como Paulo agia, por outro lado. Ele era razoável. E aqui, chegando a Salamina, o texto não ressalta de forma expressiva, mas nós podemos entender que Paulo chegou ali, em Salamina, a primeira cidade onde ele começou a pregar e anunciar a palavra de Deus. Ele anunciava certamente com grande ímpeto com Barnabé, mas o texto não nos diz que ninguém ouviu e recebeu a palavra. Eles tinham João como auxiliar, mas depois de Salamina eles vão para Pafos, atravessam a ilha. Barnabé e Saulo pregaram, mas ninguém aparentemente deu ouvidos. Não há informação de que houve fruto de arrependimento.
Mas eles continuam. Eles atravessam toda a ilha e agora vão para Pafos. E eles tinham João como auxiliar. A palavra aqui, na verdade, é servente. João estava ali com Barnabé e com Saulo como um servo. Por vezes a Escritura usa essa palavra para falar, inclusive, dos ministros do Evangelho. Mas João Marcos não era um ministro, porque ele não está na lista de Atos 13, verso 1, aqueles que eram líderes e mestres da igreja. Então Marcos não era aquele que estava ali servindo, pregando. Marcos era aquele que estava assistindo, dando suporte a Saulo e Barnabé, com tudo aquilo que eles precisavam para que eles pudessem pregar a palavra. Remédios, saúde, água, alimento, roupa. É isso que João está fazendo. Ele ajudava com essas necessidades. E eles então chegam até Pafos, meus irmãos. A cidade de Pafos. Antes mesmo eles chegam a Salamina. E ali em Salamina, talvez nós entendamos um pouco por que não houve muito fruto do Evangelho. Salamina era uma cidade onde tinha um templo para adoração ao deus grego chamado Zeus, que é inclusive chamado de o deus dos deuses na mitologia grega. Ali havia um templo de adoração a Zeus, que também é chamado de Vênus. Ali havia inclusive um ginásio, e vocês devem saber, vocês devem lembrar das Olimpíadas. As Olimpíadas começaram exatamente fazendo alusão ao Monte Olimpo, onde tinha ali o panteão dos deuses gregos. Por isso, Monte Olimpo, Olimpíadas. E ali na cidade de Salamina tinha um ginásio. Perceba, tinha um ginásio e também tinha um teatro. Toda a cultura, os esportes e a cultura daquela cidade girava em torno da idolatria a Zeus. Era uma cidade extremamente idólatra. E talvez por isso eles fecharam os ouvidos. Mas assim ainda, Saulo e Barnabé atravessam a ilha, vão para Pafos, e ali eles encontram mais uma cidade idólatra. A cidade que adora Afrodite. A deusa, chamada a deusa da fertilidade. Aquela que alguns olham para ela e dizem que é a personificação do desejo e atração sexual. Você pode então imaginar a quantidade de imoralidade que existia naquela cidade. Era a cidade da perversão. E é exatamente para lá que Saulo e Barnabé vão. Perceba, eles poderiam ter desanimado ao pregar em Salamina e ninguém ouvir, ou então ir para uma cidade que fosse mais fácil, que as pessoas ouvissem o Evangelho, mas eles vão para outra cidade idólatra, e essa aqui parece que era pior, porque havia grande imoralidade. Eles vão para Pafos, e eles chegam ali, veem um homem muito inteligente, o procônsul Sérgio Paulo, com Bar Jesus, um falso profeta. A inteligência de Sérgio Paulo, ainda que fosse notável, não o livrou de dar ouvidos a Bar Jesus. Perceba como a inteligência, existem pessoas que são altamente inteligentes, mas elas se dão ao papel, por muitas vezes, de coisas que são lamentáveis. Não faz sentido. Na verdade, a única coisa que explica é o pecado, que perverte a mente. Sérgio Paulo era um homem inteligente, diz o texto, no verso 7. E ele estava ali ouvindo Bar Jesus. O texto nos diz que Bar Jesus, Elimas, a mesma pessoa, Elimas em grego, estava para afastar. Ele se opunha ao evangelho que Saulo e Barnabé pregavam, e ele procurava afastar da fé o procônsul. Certamente quando Saulo e Barnabé chegaram ali na cidade, eles devem ter notado, Bar Jesus era uma figura conhecidíssima ali na cidade, notável na cidade.
Eles devem ter notado que era mais um que não aceitava o evangelho. Mas a partir do momento que Saulo e Barnabé, eles percebem a grande oposição de Elimas, eles agem de forma incisiva. Elimas resistia a Deus, mas ele não resistia apenas a Deus. A palavra diz que ele buscava afastar da fé o procônsul, a fé que não foi entregue a todos, a fé que foi entregue aos santos. Lá em 2 Tessalonicenses 3, versos 1 e 2, Paulo diz: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. E de fato, ela também não era de Elimas. Ele buscava afastar Sérgio Paulo da fé. Ora, meus irmãos, nós vimos aqui que existem pessoas que dedicam as suas energias, dedicam a sua vida, o seu tempo, a pensar em como elas podem afastar alguém da fé. Assim estava o coração de Elimas. Ele buscava algum modo para afastar da fé o procônsul Sérgio Paulo. E Paulo, então, quando percebeu essa disposição tão intensa do coração de Elimas, ele não era meramente um ímpio. Ele não era meramente alguém que precisava do evangelho, não entendia o evangelho. Ele era um opositor ferrenho à Escritura. Paulo olha, e diz o texto que ele estava cheio do Espírito Santo, ele fixa bem os olhos em Elimas. Ele estava certo daquilo que ele estava fazendo. Ele estava certo daquilo que ele ia dizer. Ele fixa os olhos em Elimas e ele não tem medo. E ele diz, aqui é um trocadilho, Bar Jesus significa filho de Jesus, ou filho de Josué, ou filho da salvação. E Paulo, então, é como se ele dissesse: você, Elimas, não é filho de Jesus. Você não é filho da salvação. Você é filho do diabo. E é verdade. Não é o diabo que desde o início se opõe à verdade e à fé? Não foi ele que possuiu uma serpente e ali enganou Eva, distorcendo a palavra que Deus entregou? E desde então é ele que busca afastar da fé as pessoas, usando inclusive os ímpios. Paulo fixa nos olhos dele e ele vê Satanás agindo através de Elimas, as obras de Satanás em Elimas, e ele diz: você é um filho do diabo. Aqui nós vemos, irmãos, que o combate do evangelho, ele não é meramente terreno, ele é espiritual. Sim, Paulo olha para Elimas bem nos olhos dele, sem titubear, e diz: filho do diabo. Mas ele percebe que Elimas não age sozinho. E Paulo diz lá em Efésios que a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, é contra os principados e potestades. A nossa luta, ela não é meramente terrena. E Paulo está exercitando isso, aquilo que ele escreveria depois. Perceba que Paulo, ele não diz isso porque ele está ferido, o seu orgulho está ferido, ele foi ofendido. Ele não diz isso porque, puxa vida, ninguém me deu ouvidos. Volte os seus olhos para o verso número 9, e ali diz o texto, a história, que ele estava cheio do Espírito Santo, inclusive o Espírito que dá o domínio próprio. Paulo não fala de forma apaixonada, como um vulcão em erupção. Paulo está em seu controle, semelhante ao Senhor Jesus, que foi tomado de ira santa quando ele entrou no templo e estava ali aqueles vendedores.
É o Espírito que enche Paulo e põe essas palavras na boca de Paulo. Ó filho do diabo. Que palavras duras, mas verdadeiras. Aqui nós vemos como o Senhor age então na vida de Elimas. Ele fica cego. Perceba inclusive o que realça o motivo de Deus trazer tamanho juízo. Enquanto Paulo estava cheio do Espírito, as palavras aqui nos ajudam a esboçar quem era Elimas. Ele estava cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça. Ele era alguém pervertido. E veja que então o Espírito, o Senhor, a mão do Senhor vem sobre Elimas e ele fica cego. E ele começa a andar buscando onde se segurar. Elimas era famoso naquela cidade. Elimas estava com o representante do imperador, o procônsul Sérgio Paulo. Mas agora ele fica cego e humilhado. Aqui nós vemos então que o Senhor, ele traz cegueira àqueles que se opõem ao Evangelho, aqueles que resistem ao Evangelho. Mas por outro lado, meus queridos, o Senhor ilumina os que estão em densas trevas. Perceba que, embora Sérgio Paulo, um homem muito inteligente, que dava ouvidos a Bar Jesus, a Elimas, por outro lado, quando ele soube que Barnabé e Saulo estavam na cidade, diz o texto no verso 7, que ele diligenciava, ele buscava ouvir a palavra de Deus. Como um homem cheio de poder, ele era o representante do imperador em toda a ilha de Chipre. Um homem cheio de poder, rico, soldados ao seu dispor. Como um homem como esse pode buscar ouvir o Evangelho, senão pela ação do Espírito Santo? Vocês sabem como o poder afasta, não o poder em si, mas o mau uso dele afasta as pessoas de Deus. O mau uso do dinheiro afasta as pessoas de Deus. E aquele poderia ser mais um, mas o Espírito Santo o traz. E ele pede, ele manda chamar Barnabé e Saulo para ouvir o Evangelho. Sérgio Paulo estava em trevas, ele não sabia direito o que era a verdade, ele estava dando ouvidos a Bar Jesus. Mas o Espírito Santo começa a agir na sua vida. Sérgio Paulo ouvia o Evangelho de Elimas, porque toda religião traz um Evangelho, toda religião traz uma boa nova, uma mensagem de nova, uma mensagem de esperança. E era exatamente atrás disso que Sérgio Paulo estava, atrás de alguma esperança. Era por isso que ele dava ouvido a Bar Jesus. Mas eis que vem a verdadeira boa nova nos lábios de Barnabé e Saulo. E ele então manda chamar Barnabé e Saulo. E ele ilumina o coração de Sérgio Paulo. É interessante que o texto diz que Saulo, e agora a Escritura vai se referir a ele como Paulo, não mais como Saulo, exceto em algumas poucas exceções. Mas agora será Paulo. E então, por que é que tem essa mudança de nome? É porque, na verdade, Paulo ele se dedicou a fazer o que ele escreveu lá em 1 Coríntios 9, versos 19 a 22. Onde lá ele diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios ganhar, aliás, salvar alguns. Paulo deixa o seu nome judeu, e agora ele
passa a se chamar pelo nome grego. Ele se amolda, ele de toda forma, sem pecar, ele adota a cultura daqueles locais. Ele começa a conhecer como aquele povo vive. Ele começa a conhecer o linguajar deles, a história deles. Ele se infiltra naquela cultura para pregar o Evangelho sem pecar. E ele então passa a ser chamado Paulo, e o Espírito Santo agir através dele. Mas perceba, em último lugar, como apesar de ser ferido de juízo, de cegueira, ainda há graça nesse juízo em Bar Jesus. Você deve se lembrar quem foi a última pessoa que vimos em Atos que ficou cega. Foi o próprio Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele olhou e ficou cego. E ele procurava, exatamente como Elimas aqui, quem segurasse para onde ele pudesse andar. Ora, meus queridos, Saulo está mostrando então que, por um lado, ele vê Elimas como opositor ao Evangelho, como alguém que é filho do diabo, como alguém que expressa exatamente as obras de Satanás. Mas por outro, pode ser alguém no futuro alcançado pela mesma graça que o apóstolo Paulo foi alcançado. Quando Saulo disse: eis que você vai ficar cego, ele não deixou de se lembrar que ele também ficou cego. Ele que estava indo perseguir a igreja, ele que estava indo naquela estrada para pegar crentes para que fossem maltratados e mortos. Ele que inclusive depois diz: eu sou o principal dos pecadores. Ele que era também o filho do diabo. Ele diz então a Elimas: você ficará cego. Mas nas entrelinhas nós vemos aqui: ouça o Evangelho e experimente da graça que eu agora experimento. O Senhor não matou Elimas, ele ficou cego. Ele não ficou surdo, ele pode ouvir o Evangelho ainda. Nesse juízo, a graça. Ora, meus irmãos, que lições nós temos diante de nós aqui? Diante desta narrativa, que inclusive termina quando o procônsul, fazendo aqui um contraponto com Elimas, que estava cego, o procônsul vê aquele que estava em densas trevas, o Senhor agora faz enxergar. Diz o texto no verso 12: então o procônsul, vendo, enquanto Elimas, o filho do diabo, que procurava afastar o procônsul da fé, ficou cego. Sérgio Paulo agora vê, e ele crê na doutrina do Senhor. Que lições esse texto traz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, a nossa guerra, ela não é terrena, meramente terrena. E eu digo isso inclusive agora mesmo, que é provável que o resultado das eleições já tenha saído, e talvez Lula tenha ganhado essas eleições. Quando você se opõe a tal governo, não se oponha de forma meramente terrena. Quando Paulo olha para Elimas e diz: ó filho do diabo, ele não está vendo apenas Elimas, ele está vendo Satanás também agindo contra a verdade. Quando você se opuser a pessoas assim, como inclusive aqueles que talvez irão governar agora no ano que vem esse país, lembre-se de que você não nutra uma ira meramente contra a pessoa, e se esqueça de que a nossa luta e a nossa guerra não é contra sangue e carne, mas é contra os principados e potestades. Perceba que isso não proibia Saulo de se irar,
Ele olha para os olhos de Elimas e diz: ó, filho do diabo. Isso não nos proíbe de olhar para pessoas que são declaradamente contra o Evangelho, para pessoas que querem destruir a família, os valores que o cristianismo implantou nessa sociedade. E é exatamente isso que o outro partido, que talvez tenha ganhado agora, quer fazer. Isso já foi muito abertamente declarado. Eles querem extinguir os valores que o cristianismo implantou nessa sociedade. Por isso, então, eles são filhos do diabo também. E todos aqueles que comungam dessas coisas juntamente com eles, filhos do diabo. Mas eles precisam da graça, como Elimas. Eles carecem das nossas orações. Irai-vos e não pequeis, diz a palavra. Essa é a primeira aplicação que temos. Mas em segundo lugar, meus irmãos, de que forma podemos aplicar à nossa vida esse texto? Perceba, como eu já falei no início, na nossa igreja temos, inclusive em outras, agências de missões. E percebemos quando uma agência de missão ela é independente, quantos problemas isso causa. Porque não está subjugada à igreja local. Não há, inclusive, uma identidade confessional a ela. Nós vemos Atos nos ensinando que a missão ela começa da igreja local. Podemos ter agências, mas elas devem dar suporte à igreja local e não tomar a frente de forma independente. Em terceiro e último lugar, talvez vocês tenham parentes que se oponham ao Evangelho de forma tão ferrenha como Elimas. E é duro, porque na verdade nós fazemos o que Paulo não fez. Paulo foi para Pafos, que era uma cidade, era mais uma outra cidade que provavelmente não iria ouvir o Evangelho. Uma cidade idólatra. E por vezes nós queremos nos aproximar de pessoas que não são tão pecadoras para falar do Evangelho. E isso na prática, irmãos, é Evangelho por nossas próprias obras e não pela graça. Nós falamos tanto de sola graça, mas na prática ainda vemos um ranço de Evangelho pelas nossas próprias obras. Elimas era alguém, aliás, Sérgio Paulo era um dos últimos da fila que poderiam ser alcançados pelo Evangelho. E é exatamente ele que o Espírito Santo alcança. Oremos por todos aqueles que não conhecem a Cristo. E o Senhor irá alcançar aqueles que Ele quiser. Saulo e Barnabé irão seguir nessa missão. Eles irão sair de Pafos, irão para Perge da Panfilha. A missão continua. E da mesma maneira, meus irmãos, a igreja deve continuar a sua missão. Alguns talvez perguntem, e agora, o que nós vamos fazer? Talvez um partido declaradamente antibíblico tenha assumido o governo de nosso país. Como nós vamos agir? Talvez o seu coração fique perturbado com isso. O coração de Saulo e Barnabé, ao ver a idolatria de Salamina e de Pafos, ficou firme. E eles continuaram na missão. Continuemos. Porque, afinal de contas, nós não somos daqui. Somos chamados para sair disseminando o Evangelho até o dia do Senhor Jesus. E em último lugar, a você que talvez não conheça a Cristo. Ó, meu querido,
Não queira ser como Elimas. Talvez você diga, não, mas eu até gosto de ouvir a palavra. Eu não resisto, eu não me oponho. Só há 2 lugares que podem ser ocupados pelos seres humanos nessa vida. Aqueles que se dobram diante de Cristo e dizem, tu és o Senhor. Ou aqueles que se opõem a Ele. Não há um meio termo. Não há como ficar em cima do muro. Se alguém não professa a Cristo, ele se opõe a Cristo. Não continue se opondo a Ele. Você não irá conseguir vencer essa guerra. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Se renda ao Senhor e faça parte da igreja. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos.